considerar o conceito e as classificações de ângulos. Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. No ângulo desta figura, destacamos os seguintes elementos. Item 1, o ponto, O, origem das semirretas, denominado vértice do ângulo. Item 2, as semirretas, AO e OB, denominadas lados do ângulo. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AOB. Observe que o vértice sempre ficará no meio, e com essa indicação de ângulo. Os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Vamos rever nos quadros a seguir essas classificações. Caso 1, ângulo nulo, medida, AOB, igual 0 grau. Caso 2, ângulo de meia volta, ou ângulo raso, medida, AOB, igual 180 graus. Caso 3, ângulo de uma volta, medida, AOB, igual 360 graus. Caso 4, ângulo reto, medida, AOB, igual 90 graus. Caso 5, ângulo agudo, medida, AOB, maior que 0 grau, e menor que 90 graus. Caso 6, ângulo obtuso, medida, AOB, maior que 90 graus, e menor que 180 graus. Ângulos adjacentes. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados ângulos consecutivos. Na figura a seguir, AOB e BOC são consecutivos. Eles têm em comum apenas um lado, OB, não tendo pontos internos comuns. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Então, em nosso exemplo, AOB e BOC são adjacentes. Bissetriz de um ângulo. Seja o ângulo AOB da figura e medida AOB igual 50 graus. A partir do vértice O, traçamos OP, que divide AOB em dois ângulos adjacentes de mesma medida. A semirreta OP, damos o nome de bissetriz de AOB. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina, com seus lados, dois ângulos adjacentes congruentes, ou seja iguais. Ângulos complementares. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Na figura a seguir, AOB e BOC são adjacentes e complementares, e cada ângulo é chamado complemento do outro. Assim, se a medida AOB for igual a x, a medida de seu complemento, BOC, será 90 graus menos x. Exemplo, um ângulo mede 50 graus, o outro mede x. Teremos x igual 90 graus, menos 50 graus. X igual 40 graus. Ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Na figura a seguir, AOB e BOC são adjacentes e suplementares, e cada ângulo é chamado suplemento do outro. Dessa forma, se a medida AOB for igual a x, a medida de seu suplemento, BOC, será 180 graus menos x. Exemplo, um ângulo mede 110 graus, o outro mede x. Teremos x igual 180 graus menos 110 graus. X igual 70 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Consideremos duas retas, R e S, que se cruzam em um único ponto,
V, formando 4 ângulos de medidas A, X, B e Y, conforme mostra a figura a seguir. Os ângulos de medidas X e Y são chamados ângulos opostos pelo vértice OPV. Também são opostos pelo vértice os ângulos de medida A e B. Observação: dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Triângulos. Elementos de um triângulo. Vamos destacar os seguintes elementos de um triângulo. Item 1. Vértices, pontos, A, B e C. Item 2. Lados, AB, AC e BC. Item 3. Ângulos internos, A, B e C. Item 4. Ângulos externos, A, B e C. Representação: triângulo ABC. Classificação de triângulos. Classificamos os triângulos em relação às medidas de seus lados ou às medidas de seus ângulos internos. Em relação às medidas dos lados, um triângulo é classificado como equilátero, quando os 3 lados têm medidas iguais. Observação: os ângulos de um triângulo equilátero medem 60 graus, cada um. Isósceles, quando 2 lados têm medidas iguais. Observação: os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Escaleno, quando os 3 lados têm medidas diferentes. Em relação às medidas dos ângulos, um triângulo é classificado como acutângulo, quando os 3 ângulos internos são agudos, menores que 90 graus. Retângulo, quando um dos ângulos internos é reto, medida igual a 90 graus. Observação: os ângulos agudos do triângulo retângulo somam 90 graus. Obtusângulo, quando um dos ângulos internos é obtuso, a medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus.